Boa tarde a todos. É um prazer estar coordenando essa mesa nesse COBEM absolutamente inédito, absolutamente inovador. Agradecer à comissão organizadora, agradecer à professora Denise pelo convite. E não tenho dúvida nenhuma que esse tema extremamente interessante, palpitante, atual, será brilhantado por essa mesa fantástica com palestrantes de altíssimo nível e com uma experiência grande nesse tipo de discussão. Então, nosso tema será racismo estrutural nas escolas de medicina, razões, impactos e ações transformadoras. Inicialmente, gostaria de convidar a professora Rosane Souza. Ela é médica graduada pela FMC UERJ, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em neonatologia. Ela é MBA de controle de infecção hospitalar no núcleo perinatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Médica consultora da CCH do Hospital Estadual da Criança, da Clínica Perinatal da Barra. Membro do coletivo Negrect, militante setorial da negritude do PSOL. Professora Rosane, seja bem-vindo e ótima palestra, teremos 15 minutos. Muito obrigada, uma honra, um orgulho. Quero agradecer à comissão organizadora do COBEM, quero agradecer à professora Denise, companheira do Hospital Universitário Pedro Ernesto, pelo convite tão gentil. Obrigado, professor Lino. Obrigado, professora Monique. É um prazer estar aqui, colega, cofundadora, não comigo, né, mas cofundadora do Negrex. Eu, apesar da idade, eu sempre brinco dizendo que eu no Negrex sou novata, sou da ala dos novatos. Marcos Vinícius, companheiro também do Negrex. Quando a professora Denise me convidou para falar aqui, eu fiquei pensando muito no que eu poderia contribuir com essa mesa, né? Assim, falar sobre racismo estrutural para nós todos negros, com consciência racial, não é exatamente uma dificuldade, mas falar sobre racismo estrutural nas escolas de medicina, eu fiquei pensando qual seria exatamente o meu lugar de fala, uma vez que eu não estou, ao contrário da Monique, que está no dia a dia de sala de aula, que lida com a realidade da grade curricular, né? De tentar transformar, não é, esse ensino médico. Eu não lido tanto com acadêmicos de medicina, eu faço coisas no hospital universitário muito específicas, eu lido com a UTI neonatal, então eu só lido com os residentes de pediatria. No ambulatório de infectologia pediátrica eu também só lido com residentes. E, por outro lado, eu fui discente há 30 anos, numa realidade muito diferente. Eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ em 1989. Nós éramos 135 alunos, turmas muito inchadas, né? Eu entrei em 84, ainda ditadura militar, e nós éramos 3 alunos negros. Eu digo sempre que hétero declarados por mim, porque essa questão não era uma questão do nosso dia a dia. Eu nunca me virei para esses outros 2 colegas e perguntei como eles se consideravam, se eles se consideravam um rapaz e uma moça negra. E hoje a gente vê, eu vejo na UERJ, né, que foi a primeira universidade que a gente teve cotas raciais no país, eu vejo uma realidade que, se ainda não é um espelho da composição étnica do país, da sociedade, não é,
mas é, com certeza, muito diferente do que eu via, né? A gente tem hoje a turma que está se formando agora, 21 alunos que entraram pelas cotas raciais. Então, eu comecei a pensar que talvez o que eu possa contribuir é trazer alguns dados para a gente acompanhar o que veio acontecendo nessa presença, né, na nossa presença nas escolas de medicina, na educação superior de um modo geral, e para a gente, muitos números, eu não sou uma pessoa muito afeita aos números, mas vamos a eles, porque eu acho que eles podem mostrar alguma coisa, podem trazer algumas provocações, algumas reflexões. Então, deixa eu colocar aqui. A gente teve agora, em novembro de 2019, o IBGE divulgou um estudo chamado Desigualdades Sociais por Cor e Raça. Esse estudo falava de dados de 2018, em que era muito comemorado o fato de que, pela primeira vez, estudantes negros seriam maioria, uma maioria bem pequena, né, 50,3%, nas universidades públicas. Por sua vez, o INEP lança todo ano o Censo da Educação Superior. Os dados do IBGE, eu não consegui encontrar as planilhas exatamente para mergulhar ali naqueles números. O Censo da Educação Superior, eu consegui acesso e eu fiz ali na maquininha as contas e realmente eu posso dizer que isso é verdade, pelos números que eles colocam ali, pelo menos. Os estudantes negros nas universidades públicas totalizariam 40%. Aí a gente está falando em geral, a gente não está falando de medicina. E, com certeza, se a gente pensa, né, no que eu falei ali do panorama no final dos anos 80, início dos anos 90, né, bem antes do sistema de cotas, com certeza a gente teria avançado muito. Mas eu vou convidar vocês a que a gente reflita um pouquinho criticamente sobre esses números, né? Assim, isso é o que a gente vê, na verdade, isso é o que a gente vê nas escolas de medicina. E aí eu fui esmiuçar um pouquinho mais isso. Tem também do IBGE esses números. Em 2005, dos jovens negros, no que eles chamam essa faixa, que seria a faixa, né, que se atribui à idade da universidade, entre 18 e 24 anos, a gente teria 5,5% dos jovens negros no ensino superior, na educação superior. Entre os jovens brancos, 17,8%, quase 18%. 10 anos depois, a gente vê que o número de jovens negros nessa faixa etária na educação superior mais do que dobrou. Mas a diferença dos jovens negros para os jovens brancos nessa mesma faixa etária, ela mais ou menos se manteve. Então, em parte, a gente vê mais estudantes negros na educação superior, em parte, não estou dizendo que seja só por conta disso, mas também porque nós estamos todos, enquanto sociedade, tendo mais acesso à educação superior. Se nós somos aí 52%, 55%, mais ou menos, tem uma certa discrepância de números em relação a quantos por cento da sociedade brasileira somos nós negros, alguns dizem 52%, outros 55%, se a gente tem um acesso maior, é natural que tenhamos, né? É esperado que tenhamos mais negros. Mas a gente pode ver por esses números que a diferença entre jovens negros numa determinada faixa etária na educação superior e jovens brancos, elas se mantêm. Eu estou falando do total, esse número aqui fala, é claro, dentro do total de jovens daquela faixa etária. A gente tem que fazer uma ressalva aqui, normalmente, normalmente não, existe um percentual maior de jovens negros que entram para a educação superior numa fase mais tardia do que acontece com a população branca, né? Nós somos 75% da população mais pobre, então, normalmente,
os negros entram mais tarde, as famílias têm mais necessidade de que esses jovens sejam fonte de renda, e eles acabam entrando mais tarde para a educação superior, muitas vezes, né? Por outro lado, eu também achei que valia a pena a gente pensar. Então, sim, estamos mais na educação superior. Estamos mais na educação superior aonde? Esses dados também são na verdade, esses dados são do INEP. 67% dos estudantes pretos, aqui ele faz essa divisão, né, dos negros entre pretos e pardos, 67%, perdão, dos estudantes pretos na educação superior estão no ensino privado, 74%, 73,5% dos estudantes pardos na educação superior estão no ensino privado. Eu acho que esse é um dado importante para a gente pensar, porque, já que a gente estava, uma questão da proposta da mesa é pensar em relação às ações afirmativas, pensar tudo que é feito para não só a presença, não é, numérica dos estudantes negros nas faculdades de medicina, mas também em relação a tudo que dificulta a sua permanência, né, a conclusão do curso, a qualidade da sua formação. Como eu já falei, nós somos 75% da população mais pobre. E, no entanto, a maioria de nós, no ensino superior, na educação superior, estamos no ensino privado. Então, eu acho que não é difícil a gente pensar que questões como a necessidade de dupla jornada, não é? Na medicina, isso vai numa escala exponencial, uma vez que a gente um curso um curso integral, um curso manhã e tarde, né? Então, o estudante que precisa trabalhar, ele precisa trabalhar ou porque pela situação econômica da sua família, mas também porque ele tem uma mensalidade para pagar ou para ajudar a pagar, ou um financiamento universitário para pagar. Essa dupla jornada ainda vai ser dificultada, né? Que horário que ele vai trabalhar? Exercer esse outro trabalho. Esse jovem médico, uma vez formado, ele vai ter uma pressão maior, ele já começa a vida profissional com uma dívida, né? E ele vai ter uma pressão maior a entrar logo no mercado de trabalho, a sua adesão, às vezes, à especialização, a uma residência médica, a uma pós-graduação, muitas vezes vai ser menor. Então, eu acho que isso é uma questão também para a gente pensar, né? E aí, como eu já tinha colocado antes, né? Estamos mais na educação superior. E estamos mais em toda a educação superior. A Folha de São Paulo fez uma matéria no passado, né, acho que a maioria deve ter visto, sobre a presença ou a ausência, né, ou a menor presença dos negros nos cursos considerados como cursos de elite. Então, eles pegaram os 40 cursos que tinham o maior número de alunos e fizeram um ranking desses 40 cursos. Então, fizeram assim, quais seriam, por vários critérios, colocação no mercado de trabalho, produção acadêmica, etc., nota no ENAD, quais seriam os 10 cursos mais conceituados dentre essas várias carreiras, administração, direito, etc., inclusive medicina. E viram que a presença dos negros, por exemplo, nesses cursos top 10 que eles consideraram, na medicina, né, era de 26%, 26 alguma coisa, quase 27%.
né? Não é exatamente os 40%, né, do INEP, da presença de negros na educação superior como um todo, e muito menos os 50,3% do IBGE. Lembrando que aqueles dados que eu mostrei logo lá na frente, de 50% e 40%, né? IBGE falando de 50,3%, INEP de 40%, são dados das universidades públicas, né? Universidades que têm a lei de cotas, em que o peso, né, das mensalidades não existe, né? Então, eu trouxe esses números aqui para a gente pensar se esse aumento da nossa presença na educação superior, se ele se reflete nas faculdades de medicina. Em 2010, 8,4% dos alunos de medicina eram negros. Em 2018, esse número foi de 24,6%, é um aumento de 194%, é um aumento de 194%. Né? Só que, quando a gente pensa na presença dos negros, né, dos estudantes negros na educação superior como um todo, o aumento foi de 9,5% para 35,8%, um aumento muito maior. Então, a gente pode dizer que a nossa presença nas faculdades de medicina, ela não acompanhou, né, até esse momento, a maior presença dos negros na educação superior como um todo. E a gente tem muitas razões para isso, eu acho que a gente vai falar sobre isso depois, no debate, o Marcos Vinícius também trazendo a visão dos alunos, e a gente já sabe, tradicionalmente, né, a medicina é um curso mais longo, é um curso em que você demora mais a entrar no mercado de trabalho, você demora mais e além de tudo, né, de todo o custo, todo o investimento envolvido, né, de livros, o investimento com uma língua estrangeira, que você acaba tendo que dominar para você estudar, para você, enfim, conseguir concluir o curso adequadamente. E aqui, a gente falou da entrada, então vamos pensar um pouquinho na saída, né? Pensar também nessa conclusão. Os dados da análise do ENAD, a última que eu encontrei foi de 2010, os formandos em medicina eram 2,7% negros, 2,7% se declaravam negros. Eu não encontrei dados de 2018 do ENAD, de 2016 e de 2018, aparece no site como em avaliação. Nem o Ministério da Educação, nem o Conselho Federal de Medicina sabem dizer quantos são os negros concluintes da graduação em medicina, solicitando o primeiro registro ou com registro médico. Se alguém tiver esses dados, eu me interesso muito por eles. O CREMESP publicou em 2015, divulgou em 2015, que 0,9% dos médicos formados em São Paulo em 2014 se declarava negro. Isso não me chamou tanta atenção quanto eles dizerem que isso era um número muito discrepante da população de São Paulo, que seria 6,4% negro. E eu achei que esse dado era muito, muito bizarro. Eu não sei se eles confundiram negro com preto e contabilizaram apenas os que se declaravam pretos. Tem uma publicação chamada Demografia Médica, que foi divulgada em 2018, foi feita pela USP, CREMESP, CFM, e que tem vários dados. Quem estiver interessado em saber especialidades, médicos especialistas por estado, etc. Não tem nada com recorte racial. Se alguém encontrar, eu li as 35 páginas, não tinham nada. Quando a gente para pensar quem somos nós, quantos somos nós, o IBGE, em 2018, isso foi um dado que eu li
eu coloquei com interrogações, porque eu não encontrei a fonte, eu não encontrei esse estudo, eu queria encontrar esse levantamento do IBGE, dizia que 18% dos médicos brasileiros se declararam negros. Isso é que contava o estudo. Eu fiquei em dúvida se eles não estavam confundindo com esse estudo, esse aqui abaixo, esse eu assino embaixo, ele existe de fato. É um estudo do laboratório, essa sigla quer dizer Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais, que faz parte do Instituto de Economia do UFRJ, que em 2010 fez um levantamento do funcionalismo público e estratificou em todo o funcionalismo público, federal, municipal e estadual, e entre os médicos, 18% se declaram negros, os médicos estatutários, né? Eu não sei se esse dado que colocaram em alguns estudos como sendo do IBGE, na verdade, se refere a esses dados. Então, eu só queria concluir, esse é meu último slide. Se a gente não sabe ao certo quantos somos, né, médicos negros, a gente sabe que 76% dos usuários do SUS são negros, que 81% das pessoas hospitalizadas, das pessoas internadas no SUS são negros. E eu acho que por essas e por várias outras razões é importante que a gente saiba quem somos, onde estamos na medicina. Eu não pude deixar, quando eu tive tanta dificuldade para encontrar os dados sobre a nossa presença na medicina, eu não pude deixar de falar sobre uma representação que o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro e a Unegro fizeram junto ao CREMERG por um censo profissional racial, né, para a gente levantar quantos somos, onde estamos no Rio de Janeiro, né? Esse censo que deveria ser feito em todos os estados, e por uma capacitação para execução do Programa Nacional de Saúde Integral da População Negra, que deveria ser tema, né, estar presente na grade de todas as escolas de medicina. E só para finalizar, quando a gente toca um outro ponto que foi colocado aqui, né? Esse estudante negro, além de todas as dificuldades de permanência que ele tem, ele se enxerga nessa universidade, nessa faculdade de medicina, ele é motivado para fazer pesquisa, para produzir ciência sobre a população negra. Então, só para encerrar com esses dois dados, 14,3% dos docentes em atividade acadêmica na educação superior em geral, não estou falando de medicina aqui, só 14,3% são negros, 76% das faculdades brasileiras, aí contando instituições públicas e privadas, e 37% das instituições públicas não têm docentes negros em pesquisa acadêmica. Então, essas são as minhas provocações para a gente debater depois, e eu passo a palavra agora para a minha querida professora Monique. Obrigada a vocês. Eu vou pedir para a Monique para falar algumas palavrinhas antes, falar sobre apresentar a vocês. Primeiro, obrigado, Rosane, excelente palestra, verdade, um bate-papo muito bom, uma apresentação de números extremamente significantes, que a gente vai conseguir, através deles, evoluir muito na nossa discussão. Com certeza. Vou pedir desculpas, só que eu não me apresentei, quer dizer, eu não falei quem eu sou. Então, meu nome é Lino Cero Neto, só está aí Lino, né? É Lino Cero Neto, eu sou médico há 27 anos. Eu sou professor universitário há 23. Cheguei à coordenação do curso de medicina, fiquei
8 anos, quase 9 anos na coordenação de um curso. E uma missão muito dura que eu tenho em Nova Iguaçu também, eu dirijo um hospital grande, o Hospital da Posse, que muita gente conhece, de quase 400 leitos, há 8 anos. Então, toda essa trajetória teve inúmeros percalços. E a gente conseguiu ver muita coisa, e muita resistência, ver muita dificuldade, muita desconfiança no nosso trabalho. Mas é importante, muito importante, essa colocação dos números. Os números falam muito mais do que a individualidade, os casos exitosos ou não. Eu queria, dando continuidade, eu queria conversar, fazer uma apresentação sobre a nossa gota de cultura. Então, eu vou apresentar para todos o conceito de gota de cultura. Confiante que a competência cultural é um atributos responsáveis por qualificar as nossas ações educativas, reconhecemos na arte um instrumento potencialmente transformador de realidades. Por isso, escolhemos, em sua diversidade de linguagens, enquanto dispositivo norteador para a implantação do 58º COBEM, do que chamamos de gota de cultura, bem como do minuto poesia, seu derivado. O conceito de gota de cultura origina-se do desejo coletivo de integralidade. Por isso, enquanto os trabalhos científicos estavam sendo preparados por seus autores, convidamos pessoas ligadas a vários projetos de extensão, educandos, gestores e educadores, para que concebessem um produto artístico-cultural em suporte audiovisual, na linguagem artística do que preferissem: literatura, stop motion, música, dramaturgia, fotografia, entre outras. A inspiração? O tema do congresso: educação médica em tempos de incertezas, qualidade, equidade e construção coletiva. O resultado deste movimento foi a construção coletiva de um acervo muito especial, a partir do qual contaremos com várias intervenções artísticas originais em cada uma das mesas de trabalho, painéis, atividades, como eu faço, e conferências previstas na programação do nosso congresso. Esperamos que cada gota de cultura seja recebida como um soro de vida, como uma provocação poética que nos leve à reflexão. Nessa atmosfera de integração e interdisciplinaridade, convidamos a comunidade reunida neste COBEM para estarmos juntos, através dessas gotas, um momento de partilha no qual a arte, a ciência, a vida e a cultura do cuidado dialogam. Comissão Cultural do 58º COBEM. Ele caiu do 9º andar. Ele se enforcou. Ele escorregou numa pedra de sabão enquanto se lavava. Ele se enforcou. Ele escorregou numa pedra de sabão enquanto se lavava. Ele caiu do 9º andar. Ele se enforcou enquanto se lavava. Ele escorregou do 9º andar. Ele se enforcou do 9º andar. Ele se enforcou do 9º andar enquanto se lavava. Ele caiu de uma pedra de sabão enquanto escorregava. Ele se enforcou do 9º andar. Ele se lavou do 9º andar enquanto escorregava. Ele se enforcou de uma pedra de sabão
Dando continuidade à nossa mesa, vamos convidar a professora Monique França da Silva, que ela é mestranda, mestranda no mestrado profissional em atenção primária à saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização pela residência no Programa de Residência Médica de Medicina de Saúde e Comunidades, da Secretaria Municipal de Saúde, cofundadora do Coletivo de Negras e Negros da Medicina, NEGREX, médica de família, no Telesaúde Rio, docente da graduação de Medicina da Faculdade de Petrópolis. Atua nas áreas de população negra, atenção primária à saúde, políticas públicas em gestão de saúde. Monique, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada, professor Lino, muito obrigada, Rosane, pelo desafio, né? Você me passou um bastão aí, pesado. Ainda bem que eu tenho outra pessoa para entregar. Obrigada por esse espaço. Boa tarde, Marcos. Obrigada por esse espaço, pelo convite feito pela professora Denise Erdi para a gente estar aqui com a gente. Quero parabenizar a inovação, né, para algo que não é tão novo para a gente, que é esse tema dentro de um congresso, e apesar dos tempos estarem estranhos, isso não ter sido colocado de lado, mas ter sido colocado como algo que deveria se manter e, enfim, ser valorizado. A gente tem muita coisa ainda, né, para percorrer, muito caminho, mas isso aqui está acontecendo agora, 4 pessoas negras no Congresso Brasileiro de Educação Médica. Eu acho que a gente pode já acreditar num grande avanço, né? E 4 pessoas negras conscientes do seu papel. Acho que isso é fundamental, porque muitas das vezes existem muito mais do que 4 pessoas negras no Congresso, mas elas estão fazendo outras coisas e preocupadas com outras coisas. Então, acredito que seja algo muito importante a gente aqui. Eu espero ser bem propositiva na minha fala, assim, trazer várias reflexões. Não é receita de bolo, vão ser vários apontamentos. Eu até conversei com o Marcos e com a Rosane que eu não queria slide, eu queria mais que as pessoas pudessem ficar ruminando o que a gente vai trazer, porque uma coisa que eu tenho percebido é que o professor gosta de deixar o aluno com pulga atrás da orelha. Eu acho que eu estou pegando esse lugar e eu quero que as pessoas, não que eu esteja aqui para dar aula para alguém, mas que a gente possa, enfim, pensar nisso, né? Pensar na nossa prática profissional, nas nossas escolas, o que a gente está formando, né? E nesse novo normal, que é não ver a cara de ninguém conversando, eu acho isso muito estranho. Eu até arrastei para o lado para olhar para a Rosane, para o Marcos e para o Lino, que aí se eu estiver falando besteira, eles vão fazer uma cara, se eu estiver falando coisa errada, vai fazer outra cara. E se estiver concordando, balança a cabeça igual aqueles bonequinhos de táxi, né? Aqueles bonequinhos para poder... Porque é isso, eu dou aula virtual e eu falo para os alunos, olha só, se vocês não quiserem falar, não precisa falar, mas só balança a cabeça assim para eu saber que tem alguém aqui comigo, porque isso é muito difícil, assim, e que as pessoas possam, no final, ficar à vontade para contribuir. Eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o tema, até porque, enfim, quando me mandaram um tema, eu falei assim, gente, isso aí é um congresso, né? Isso aqui não é uma mesa só, mas a gente vai conversar. E aí eu me fiz uma pergunta, né? A pergunta do espaço é: por que ainda estamos tão distantes para essa mesa, né? Racismo estrutural na escola de medicina, razões, impactos e ações transformadoras. E no final tem uma pergunta: por que estamos tão distantes? E aí eu falei, eu perguntei para mim mesma, né? Como mudar a dinâmica da formação médica, né? O que a gente precisa encarar para poder pensar por que a gente está distante, por que a gente não tem essa transformação. E aí talvez eu vou dar uma passada por questões históricas, que eu estava com um pouco de medo de ser repetitiva com a Rosane, outra vez com o Marcos, enfim, espero que não seja ruim se ocorrer algum tipo de repetição, mas a gente gosta, assim, eu gosto muito de introduzir falando sobre o racismo em si, né? O racismo enquanto a moda brasileira, né? Que as pessoas colocam ele como velado, mas, enfim, que racismo é esse velado? Como é que ele se estende para a academia? Muitas das vezes a gente acha que o racismo é uma nuvem que está ali fora e, eventualmente, ele pode atacar uma outra pessoa, chover e só aquele grupo que estava ali debaixo daquela chuva que vai ser acometido por ele. Mas, na verdade, ele é transversal e ele atravessa todas as estruturas. Ele, no caso, é a base
da nossa sociedade, principalmente a sociedade moderna que necessitou do racismo, né, no caso da escravização, como processo de acumulação de capital e tudo mais para poder a gente ter o que a gente tem hoje. Eu não vou me aprofundar sobre o que é racismo. Eu acho que o Silvio de Almeida está aí com um livro super pequeno e super fácil de ler. Eu acho que tem várias lives. Eu acho que, enfim, Roda Viva, peguem para ler, parem, assistam. Acho que vai ser muito mais importante do que eu aqui parar 5 minutos preciosos, que a gente só tem 15 para poder explicar o que é racismo, né? Existe também um outro livro, Racismo Institucional, uma abordagem conceitual, da Jurema Werneck. Qualquer profissional de saúde deve buscar para ler também. E partindo desse lugar que, se as pessoas não sabem, vão se aprofundar para saber, ou se sabem o racismo, é daqui que a gente vai sair. E aí é isso, sair desse lugar que sabe o que é racismo e que reconhece o racismo. Eu acredito que seja o primeiro ponto, né? Para a gente pensar por que a gente ainda está distante e como que a gente pode transformar. A gente precisa primeiro reconhecer o racismo, como ele se mantém, como ele se apresenta. Isso pode ser um primeiro passo. E aí, como eu já disse, não tem receita de bolo. Eu estou colocando aqui reflexões, cada um vai sair do seu lugar mais apropriado. Não é possível mudar alguma coisa se você não enxerga. Não tem como eu fazer uma reforma numa casa se eu não enxergo a goteira, se eu não enxergo a rachadura, se eu desconheço que seja uma rachadura. Eu não tenho por que ter medo, por que falar, olha, vai ter que quebrar isso tudo, porque isso aqui é uma infiltração, se eu nem sei o que é. Então, é importante que a gente reconheça o que é o racismo, para que, a partir disso, a gente possa avançar para algum tipo de transformação. E como é que ele pode aparecer na escola médica? De diversas formas, né? Eu vou optar por falar do racismo que vem velado de uma ciência ou falso ciência, quando ele propõe o embranquecimento da população com vistas ao progresso. A população precisa alcançar um patamar de brancura, de tom de pele claro, branco, para que isso leve o Brasil ao desenvolvimento do nosso país. E isso vai sujeitar pessoas negras como inferiores, normatizando uma série de ações, e aí a gente pode até falar de algo que saiu recentemente, sobre um estudo do genoma brasileiro, de como que é forte a presença dos caracteres femininos. Eu estou com problema de gravar as palavras das coisas para as maternidades, mas assim, de como é que é forte a presença feminina negra nas pessoas, né? Do ponto de vista do genoma. E isso só reforça o quê? O estupro de mulheres negras ao longo da história da construção desse país, com vistas a um processo de branqueamento. Vocês podem até falar melhor depois que eu estou tentando falar, mas é isso, né? A partir do processo de estudo desse genoma, se apresentou que a população, ela majoritariamente tem, na parte ancestral feminina, genomas negros, de pessoas negras, mulheres negras, e na parte masculina, no que diz respeito ao cromossomo ligado à parte masculina, de homens brancos. E aí, sem querer aprofundar, mas já fazendo isso, né, a gente vai falar. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de eugenia, né? E quando a gente faz essa promoção do branqueamento da população, a gente está falando de eugenia. O que é eugenia? Eu quer dizer bom, genia quer dizer linhagem. Então, a promoção de uma linhagem boa, pensando que a linhagem boa são pessoas brancas, estabelecendo como padrão o padrão europeu, totalmente etnocentrado, dentro do eurocentrado. E aí, tudo isso no Brasil, ele parte de ciência, uma falsa ciência, mas que a gente vai dizer que isso está dentro de um contexto de um racismo velado, que, na verdade, ele não tem nada de velado. Ele é extremamente institucionalizado e institucional. Por quê? Todo esse processo de branqueamento que o Brasil tem, ele é desenvolvido lá na Semana de 22, na Semana da Modernidade. Ele é comandada pelo Estado, sanitaristas, e a ciência brasileira, a ciência médica brasileira, que vai incentivar esse processo de branqueamento da população. E isso eu estou falando de quê? De escolas de medicina, gente. Eu estou falando de pessoas que ocupam cadeiras de medicina. Eu estou falando de pessoas que são nomes de locais de saúde no Brasil.
de locais, de instituições. O IML de Salvador leva o nome de Raimundo Nina Rodrigues, que eu até na hora que eu comecei a pesquisar para poder falar, Nina Rodrigues, né? Nina Rodrigues, você remete logo a uma mulher, né? Você pensa que é uma mulher, mas na verdade o cara é um homem e ele é Raimundo. Eu acho que todo mundo tinha que saber que o nome dele é Raimundo Nina Rodrigues para certificar que isso é um homem que fez isso, que estudou, que pautou, que colocou a questão racial. Enfim, eu vou falar mais para frente para não pular, mas que ele é o nome do IML de Salvador. Miguel Couto, um hospital super famoso aqui no Rio, na capital, foi fundador de um clube eugenista. É o nome de um hospital, e provavelmente é o nome de várias coisas em vários cantos do Brasil. Arnaldo, deixa eu ver aqui, Vieira de Carvalho, ele tem um busto na frente da Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele é nome de rua em São Paulo. Se não me engano, Vital Brasil também é o nome de rua em São Paulo. Então, assim, todas essas pessoas são pessoas que vêm de um lugar de produção de ciência e uma ciência que é respaldada pela academia médica. E, então, eu estou trazendo essas questões, eu não sei se está evidente, mas para trazer a reflexão sobre o que se perpetua nas escolas de medicina quando se nega em falar de saúde da população negra. Quando se opta por não mexer nesse vespeiro e em criticar, por exemplo, uma linha de cuidar da população negra poderia ser a crítica ao que a ciência médica nesse Brasil fez. E não se faz isso. Eu nunca passei por uma aula... Quer dizer, qual aula que a gente tem para discutir sociologia, antropologia? Não tem, né? E isso, pelo menos o que eu percebo, isso é essencial a qualquer profissional da área da saúde, você entender em que contexto essa pessoa cresce, se desenvolve, enfim. Então, e só mais uma coisa a título de curiosidade também, mas que é importante, o Raimundo Nina Rodrigues, ele é médico, propôs uma reforma penal que atribuísse penas mais rígidas às pessoas negras, determinando que o fato da pessoa ser negra, ela seria, consequentemente, delinquente. E por ter algum tipo de ancestralidade africana, ele considerava essas pessoas intelectualmente subdesenvolvidas. E, pasmem, ele foi considerado o primeiro africanólogo do Brasil. Então, a gente precisa entender esse contexto todo para poder a gente avançar dentro de uma lógica de reconhecer o racismo, mas que racismo que a gente está falando que foi construído, de que estrutura, de que lugar que a gente está pisando. Porque para a gente negar, a gente precisa negar no sentido de combater, a gente precisa conhecer do que se trata. Se eu tenho uma casa com infiltração, eu preciso saber aonde que tem viga, aonde que tem, enfim, infraestrutura para eu poder quebrar e realmente resolver aquilo, senão eu só vou ficar eternamente lixando parede, pintando, até a hora que isso vai ruir. E eu não vejo a hora disso ruir também, né? Porque há um limite para tudo isso que acontece. Acho que o momento disso tudo começar a ruir, eu acho que o Marcos vai poder falar melhor. Eu acho que a gente tem tido um papel fundamental no número de pessoas negras e, consequentemente, no papel que os estudantes, enfim, e novos professores dentro da academia podem gerar. Recentemente saiu uma publicação, e aí eu já vou caminhando para o fim, da revista da ABEM, sobre práticas antirracistas na educação e saúde. Eu acho que fica também outro artigo para todo mundo ler, super rápido, 7 páginas, tranquilíssimo, uma linguagem boa, em que lá se traz proposições que a gente já discutia um pouco antes dentro do próprio coletivo, dentro do GT de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que eu não sei falar o nome dela, mas é TWINE, TWINE, o TWINE, não sei, que ela propõe o letramento racial como caminho para acessar os impactos do racismo. E aí essas propostas são trazidas dentro do artigo, acho que eu vou citar aqui bem rapidamente, que são 5 ações, né? O primeiro, o reconhecimento do privilégio de ser branco numa sociedade racializada. Por favor. Mas meu avô não tinha fazenda, eu não era escravocrata. Tipo assim,
meu bem, reconheça que o fato de você ser branco não te faz ninguém te perseguir dentro do shopping ou do mercado. O fato de você ser branco faz diferença na sua contratação profissional. Não é, ninguém está falando que para você ser branco, seu avô tinha que ser escravocrata ou qualquer pessoa da sua família. Mas o lugar que você ocupa, simplesmente por ser branco, é totalmente diferente por uma pessoa que é negra. E por mais que você não tenha tido esse legado familiar, você usufrui dessa condição que está colocada. Número 2, né? Compreensão do racismo como prática atual que se mantém e se reproduz nas relações sociais, que é o que eu falei, tentei reafirmar no início, né? Trazer no início, que é colocar o reconhecimento do racismo. Vai algumas pessoas que colocam somos todos iguais, todas as vidas importam. Isso é um apagamento de como nós somos diferentes. E não há nenhum problema em ser diferente. Não, quem diz isso é Grada Quilomba. Não há problema em sermos diferentes. O problema está quando as nossas diferenças geram desigualdades. E dizer que somos todos iguais nos apaga as diferenças e as desigualdades que nos separam. Eu não tenho nenhum problema em ser negra e eu quero ser diferente por ser negra. Mas eu não quero que isso seja um motivo para eu não alcançar os meus sonhos, a minha humanidade. O entendimento de raça como uma construção social e dinâmica, que vai se expressar de diversas formas, de sensação de superioridade, de desconfiança em relação à pessoa negra. Assumir e reproduzir uma gramática e um vocabulário racial, percebendo opressões naturalizadas em discursos e opressões. Eu vou contar rapidinho uma história que aconteceu comigo na faculdade, que uma vez eu cheguei para uma aula, tinha uma estudante alemã, e aí um professor chegou para ela e falou assim, se sinta muito bem-vinda, muito bem nessa casa, a gente está muito feliz em te receber e saiba que você está com a nata da sociedade carioca. Não que eu não seja a nata, eu sou a nata porque eu sou a nata, mas não aquela nata que ele está querendo se referir. E quando ele faz esse discurso, é um discurso racializado. Ele só esqueceu de se dar conta que ele está na universidade, que ele estava dando aula para a universidade que é pioneira do sistema de cotas. E, enfim, refletir o que isso significa, o que fala é essa. E, por fim, assim, o último exemplo que ela fala é o desenvolvimento da capacidade de interpretar situações, práticas e códigos de maneira racializada, de modo a identificar possíveis naturalizações e reprodução do racismo. Eu gosto muito porque ela parte de um princípio que as pessoas podem serem educadas, eu não sei se é essa palavra certa, mas assim, é que a tradução letradas, que as pessoas podem ser letradas para poder ter um entendimento racial, é possível. É possível que a pessoa, ela reproduz o racismo, né? Não coloca num lugar de que as pessoas estão essencialmente querendo produzir o racismo. E aí tem um exemplo no que eu vivi no meu último ano do internato, que uma acompanhante paciente chegou e estava eu e minha amiga atendendo na emergência, no plantão geral. A gente se dividiu, eu examino e ela escreve, porque eu examinaria mais rápido do que ela. E aí a acompanhante decidiu elogiar ela pelo curso médico e a minha, ela perguntou se eu fazia, qual era o curso que eu estava fazendo, sendo que assim, a minha amiga nem disse que era da medicina. E aí, o que nos diferia, qual era a diferença entre nós? Ela era branca ou era negra? E por que ela não parabenizou as duas por estarem fazendo medicina? Porque a única coisa que nos separa, que nos diferenciava ali era o tom de pele, não era roupa, não era cabelo. Quer dizer, cabelo sim, porque ela é loura, e o meu cabelo é moreno, mas assim, só isso, entendeu? Não tinha nada, não tinha um crachá, não tinha nada disso que poderia nos diferenciar. Então, quando a escola médica ela opta por desconsiderar uma formação racializada, não é uma escolha vazia. É uma escolha de manutenção do status quo. Não discutir isso é manutenção de privilégio, é manutenção dessa estrutura que está. Ter uma disciplina de saúde da população negra é ótimo, é maravilhoso, mas eu acho que a gente precisa ir além, a gente precisa ser transversal. Eu quero ter aula de ginecologia e obstetrícia e falarem sobre saúde da mulher negra. Eu quero ter aula de neonato, que alguém pegue aquele artigo lá nos Estados Unidos que os bebês que tinham assistência a médicos brancos morriam muito mais vezes. Eu quero ter aula de qualquer coisa e se lembrarem que tanto quanto importante saber a faixa etária do paciente é saber gênero, é saber raça, cor. Isso está tudo junto e várias outras questões que a gente precisa acompanhar junto. E reduzir a saúde da população negra a uma caixinha, uma disciplina, pode ser perigoso,
mas, por enquanto, tem sido a estratégia que tem sido usada e eu super valorizo, não estou colocando aqui que fim das disciplinas de saúde da população negra, não, eu acho que as pessoas encontram estratégias, a gente vai buscando oportunidades conforme é possível. E, por fim, um currículo baseado em competência, né, que é um currículo que você vai avaliar, vai trazer a síntese do conhecimento, habilidades e atitudes que vão fornecer um tratamento integral, né, de qualidade. E outras coisas também precisam ser incorporadas durante a nossa formação. Lembrar do contexto, enfim, várias questões que são importantes para poder a gente ter uma formação mais completa, capacidade de reflexão, continuar aprendendo, sempre estar se atualizando. Acho que, assim, eu acabei de estudar sobre saúde da população negra, toda vez que eu faço uma mesa, eu estudo. Eu não parto do princípio que todas as mesas são iguais e os dados se permanecem ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, lembrando do tripé de um currículo baseado em competências, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento, a gente pode citar a própria Política Nacional de Saúde Integral, que a Rosane trouxe, de saúde da população negra, está aí. Quantos professores já pararam para ler, para revisitar, para refletir, para imaginar o que ali tem para trazer para a sua prática? Enfim, tem um mundo de coisas sobre saúde da população negra. Pensar que o racismo, entender que 2 livros, né, que eu falei no início, já são importantes do ponto de vista de trazer conhecimentos, habilidades. É necessário treinar, gente. Tem que ter treinamento. Ninguém nasce sabendo cuidar de X ou de Y. As pessoas são treinadas. Eu fui treinada na faculdade para cuidar de um perfil. E eu tive que, com a ajuda dos meus colegas, enfim, do coletivo Negrex, do próprio GT de Saúde da População Negra, reaprender formas de acolher, de escutar as pessoas negras, apesar de ser uma mulher negra. E, por fim, atitudes, né? A gente precisa pensar como que a gente vai ter uma assistência antirracista. É preciso ter competência cultural, umidade cultural, é preciso estar sempre refletindo de forma crítica acerca do viés racial implícito, advogar pelo paciente, que a gente chama de advocacy, colocar isso em prática e tomar muito cuidado, que atitudes, simular essas situações não é fazer blackface, sendo bem recente no que está acontecendo. Não é preciso fazer blackface para poder a gente ensinar o que é cuidar da saúde da população negra. A simples prática, e aí Rosane trouxe esse número, 70% dos usuários do SUS são negros, gente. Basta você entrar em qualquer serviço público que você vai atender uma pessoa negra e você vai ter que pensar em como cuidar dessas pessoas para além de estabelecer metas, enfim, de diagnosticar, de prescrever. Eu acho que eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que o Marcos Vinícius tem que pegar esse bastão. De antemão, já agradeço e espero que tenha trazido algumas coisas para a cabeça de vocês e refletir sobre a nossa prática enquanto instituição, enquanto professores, enquanto pessoas que eu acredito muito que querem uma sociedade diferente. Eu acho que isso começa com a gente aqui. Professor Lino, muito obrigada. Monique, excelente. Muito obrigado você por toda essa... em doar para a gente esse tempo, longe do seu bebezinho, e mostrar para a gente muita coisa interessante, muita coisa interessante. Já ouvi você falar bastante, muitas vezes, e sempre brilhante. E agora vamos ao... Eu recebi como Marcos Vinícius, mas é Marquinhos. Então, Marquinhos é estudante de medicina da UFMG, coordenador regional da DENEM, membro do Negrex e do Grupo de Estudos de Negritude e Interseccionalidade, a GENE-UFMG, membro da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão e militante do Afronte. Marquinhos, 15 minutos, fica à vontade, seja bem-vindo. Valeu, gente! Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, com esses convidados de peso, com essa mediação maravilhosa. Fica até difícil falar depois de Rosane e de Monique, mas eu vou tentar. Bom, pessoal, meu nome é Marcos, né, como já foi apresentado. Eu sou estudante, eu tenho 20 anos, sou cotista, faço medicina. Vou dizer um pouco do lugar de onde eu venho.
acho que é importante, né? É isso, eu venho do movimento estudantil e do movimento negro, principalmente. E já queria, inclusive, aproveitar aqui para cumprimentar, né? Todo mundo aí da maior entidade representativa dos estudantes de medicina no Brasil, a DENEM, que estão acompanhando no chat. O meu DA, né? Que eu sigo militando até hoje, o DAB, mas também minhas companheiras e companheiros do movimento negro, né? Acho que saudar especialmente as pessoas negras que hoje estão acompanhando esse espaço para além dessa mesa. Bom, não daria para começar essa fala de outro lugar que não seja da conjuntura, né? E esse é o ano que executou George Floyd como mais uma das vítimas do genocídio da população negra em curso pelas mãos, né, do aparato de violência do Estado, e que causou as maiores ondas de manifestação nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King. Esse momento especial, né, que a gente está vivendo o auge da pandemia da Covid e também o auge do genocídio da população negra duplamente, né? Nas mãos da polícia e na negligência da pandemia. É sempre bom lembrar do texto aí do Mbembe, do direito universal à respiração, e o quanto que a gente está longe, enquanto população negra, de ter. Também, né, não dá para deixar de lembrar, quando a gente olha para o contexto internacional e se solidariza com a luta antirracista pelo mundo, para olhar para os nossos jovens, né, para as pessoas como eu, inclusive, e lembrar de João Pedro, né, que foi o 24º adolescente baleado no estado de São Paulo em 2020, e que muitos outros também foram, né, e que, como tantos outros nomes aqui, poderiam ser lembrados, Cláudias, Ágatas, Marcos Vinícius, Amarildos, e por aí vai. Todos seguem presentes hoje, pelo menos, no nosso discurso. É nesse momento também da pandemia que nós, Brasil, vivemos esse governo, e isso importa para a discussão que a gente vai ter hoje de racismo, antirracismo e educação médica, porque estava aplicando desde o início da pandemia do novo coronavírus a linha de que o Brasil não pode parar. E isso nos levou à exata situação que a gente está hoje, de 30, né, no caso do Brasil, top 3 mundial de casos, com mais de 5 milhões, liderando, né, depois dos Estados Unidos, o número de mortes. São mais de 150 mil pessoas. Fica aqui também a nossa saudação e respeito à vida de todas elas, né? E não daria para deixar de lembrar que a maioria dessas que morreram, né, e que quem tem mais chance de morrer, apesar de não ter mais chance de pegar, é justamente a população negra. Bom, pessoal, eu ia começar por aqui, mas foi uma sorte minha ter ouvido primeiro Rosane trazer uma contextualização geral dos dados, né, nos dizer se alguém aqui hoje ainda não estava convencido que a desigualdade racial é uma realidade na educação, agora ficou. E depois ouvi Monique com essa fala espetacular, né, que nos traz muito esse contexto histórico e desafios, inclusive potências e propostas para pensar uma educação médica antirracista. Então não vou me repetir nessa parte, sabe? Mas dizer que é isso, né? A raça, o racismo, é uma invenção do século XIX, no auge do iluminismo, que serviu justamente para dizer que nem todos os humanos eram humanos, ou que alguns humanos eram menos, e que, né, justamente por isso e da sua relação com a construção do capitalismo no mundo, toma uma dimensão estrutural. E por ser uma estrutura, se atualiza, né, se renova via as instituições, por isso a gente fala de racismo institucional, e que vai necessariamente atravessar todas as nossas relações. Vai dizer dos espaços que a gente está na cidade, dos espaços que a gente está na educação, dos espaços que a gente está no mundo do trabalho, mas também das nossas relações afetivas, da relação professor-aluno, professor-paciente, do nosso sistema único de saúde. Bom, só para a gente, então, discutir um pouco do hoje, qual que é, sabe, as principais lutas, as principais demandas do movimento negro e estudantil, né? Do que a gente principalmente fala, é importante entender, então, as duas ideologias que regeram como o racismo funciona no Brasil e que, de novo, Monique já me ajudou demais. Uma delas é essa, a ideologia do branqueamento, né? Estado financiando a vinda de pessoas brancas para o Brasil, justamente visando a superação do racismo através do mito da democracia racial, né, que ficou aí no auge, concretizado na tese de Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire. Mas por que é importante entender isso? Né? Nós somos um país miscigenado, onde a miscigenação foi incentivada pelo Estado, mas com um viés racista, né, com o objetivo de superar a tensão racial, e não a desigualdade racial,
justamente por políticas racistas, e que é mito, e foi necessário, né, o movimento, assim, luta de vários movimentos negros, luta dentro da academia, para concretizar hoje ela como mito, né? A gente vivia no Brasil essa ideia de que somos democracia racial, que somos um país pós-racial, justamente por causa da mestiçagem. E aí a gente entra nesse debate, que eu acho que as ações afirmativas atualizaram aqui no Brasil, e todo dia elas provocam novas perguntas, novas tensões, que é, quem que é negro no Brasil, então, no fim das contas? Se nós somos um país miscigenado, enfim. E aí eu acho que um bom jeito de pensar isso, e não sei quem conhece esse quadro, chama Redenção de Cão, vamos analisar ele rapidinho, né? Olha aqui, ó, no canto esquerdo da tela tem uma matriarca negra retinta, mais velha, com as mãos dando graça para o alto. No canto direito da tela tem um ideal de branquitude, né? Um homem branco, provavelmente europeu ou descendente direto, que teve um relacionamento interracial com essa que daqui do meio seria, né, o fruto de também um relacionamento interracial, considerando que essa é a mãe dela, e que seria aqui a mestiça desracializada, né? Essa mestiça pós-racial, a mestiça que a democracia racial gostaria de produzir. Finalmente, no colo dela, e aí, filho desse relacionamento interracial aqui, entre esse branco e a mestiça, tem um bebê branco, e aí finalmente dá para entender por que a matriarca está dando graças. Esse quadro capta muito bem essas duas ideologias, né, a do branqueamento e o mito, porque diz de como que foi a construção da identidade nacional no Brasil. E isso vai dizer exatamente de todo o debate das ações afirmativas. Só para a gente ter uma dimensão, o primeiro censo realizado aqui no país foi em 1872 e tinha 4 categorias: branco, preto, pardo e caboclo. Pardo, já naquela época, tinha um entendimento de uma categoria da mestiçagem, então filhos de brancos e negros, caboclos como indígenas e seus descendentes. Em vários momentos, em 1890, a categoria foi literalmente substituída por mestiço. Em 1940, né, a gente tem a abolição do termo caboclo e os indígenas ficaram mais de 90 anos apagados da demografia no Brasil. Isso é muito relevante, né? Se isso não é etnocídio, eu não sei o que é. E o que eu estou querendo trazer com essa breve retrospectiva, que daria para falar horrores, é que o seguinte: raça e as categorias raciais, elas são sociais e, portanto, elas são também do âmbito das disputas sociais. Para vocês terem ideia, né, Monique estava aqui agora há pouco falando da eugenia. Não é uma coincidência que em 1900 e 1920 o censo não perguntou a raça. É porque a gente estava no auge das teorias eugenistas na academia brasileira. E aí, enfim, a gente pode também ver, né, dá para perceber assim que em curtos períodos de tempo tem muita variação significativa percentual em determinadas populações, né, como são amarelos e indígenas quando o censo volta a ser feito no pós-ditadura. Isso também não é coincidência, não significa que teve um enorme crescimento populacional. É justamente porque a raça é autodeclarada, ela é importante de ser assim, eu vou dizer por quê, e são disputas sociais. Hoje, não sei se todo mundo sabe, mas são 5 categorias do IBGE e também no SUS, que é branco, pardo, preto, amarelo e indígena. Amarelos, né, descrevendo asiáticos e seus descendentes. Indígenas, como o próprio nome diz, pretos e pardos são considerados população negra. Por que é relevante dizer dessa forma? É porque a gente acabou de ver historicamente que a categoria pardo, ela, inclusive pelo mito da democracia racial, tinha esse objetivo de uma discussão desracializada da raça. E é também por isso, nesse momento, que as ações afirmativas e o movimento negro trazem uma outra disputa, que é dizer: reivindicamos pessoas pardas sim como pessoas negras, porque são, e que também porque nos interessa que os pardos que assim conseguem se declarar negros são os sujeitos das ações afirmativas. Enfim, por que a gente fala de autodeclaração? Porque a raça sempre foi algo de dizer do outro, né? Então, assim, lá quando ela foi inventada, inclusive, foi para dizer o branco, que não tem raça, dizer do negro, que tem, e que, portanto, ele é inferior. Quando a gente faz esse giro histórico, então, de reconhecer a desigualdade racial e reivindicar políticas de ações afirmativas, ou seja, políticas que visem justiça social baseado no reconhecimento da diferença, é importante a autodeclaração, para que as pessoas negras, pela primeira vez, tenham um reconhecimento institucional e estatal de se declararem como tal. Assim. Então, a gente passa por um brevíssimo histórico, porque não vai dar
tempo, de como que foi essas movimentações. A gente está muito acostumado a olhar para a história e olhar para a história do colonizador, a história branca. Daqui eu vou dizer um pouco das movimentações bem restritas, mais pertinentes para as ações afirmativas, que as pessoas negras tocaram. Então, lá na década de 80, muito relevante falar do MNU, que iniciou uma tradição assim, com maior expressão de massas, inclusive um movimento negro educador. Ao longo da década de 90, a gente vai ter várias realizações, e uma importante, foi a primeira vez que se introduziu o quesito cor no sistema municipal de informação em São Paulo, a saúde reconhecendo a raça como um fator importante de se pesquisar. Ao longo, e aí quando a gente chega no fim dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem essa introdução também no Sinan, e em 2001 acontece uma conferência internacional da ONU, que aconteceu lá em Durban, que é muito relevante, porque nela o Brasil se tornou signatário, e ela vai reverberar numa série de políticas de ações afirmativas federais ao longo dos anos 2000. São elas, a criação da CEPIR, a Lei 10.639, que vai impactar nas nossas DCNs, e eu vou falar já já disso, a UERJ e a UNB sendo as pioneiras, com a reserva de vagas racial, a criação do ProUni, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e, finalmente, em 2012, a Lei 12.711, que é a lei de cotas, que obrigou todas as universidades federais a adotarem essa reserva. E daí, a gente chega, então, finalmente, nesse debate que é como que isso reverbera na escola médica? E vou dialogar muito com os dados que Rosane já trouxe para a gente. Primeiro, é discutir, e é importante ressaltar, isso que é o mais debatido hoje na academia, política de acesso e permanência, seja pelo movimento estudantil, seja pela a pesquisa e tudo mais. Nós vamos perceber daqui a pouquinho que quando a gente entra no âmbito da discussão do projeto político-pedagógico e do dia a dia da sala de aula, é muito escassa os debates, assim. Como são escassos também os dados, é difícil de achar eles. E daí, completando um pouco o que Rosane trouxe, a demografia médica, ela não traz, de fato, quando seleciona dado secundário, o recorte racial, mas na pesquisa que eles fizeram com os egressos, os recém-graduados em medicina no Brasil, pegando as pessoas que formaram em 2014 e 2015, aí sim tem um recorte. E por que vale a pena trazer esse recorte? Porque ele diz de algo que todos nós estamos cansados de saber, Os médicos recém-graduados no Brasil, na sua grande maioria, são solteiros, brancos, não têm filhos, dependeram financeiramente dos pais na graduação e ainda moram com eles. A maioria cursou ensino médio em escola particular, fez cursinho pré-vestibular e os pais têm ensino superior. Quando a gente olha para esses egressos que entraram no curso antes da lei de cotas e formaram em 2014, 2015, 77,2% se declararam brancos. Tem uma falha, conceitual, porque não perguntaram a categoria amarelo indígena, mas 16,2% se declararam pardos, 1,8% se declararam pretos, o que totaliza, nesse espaço amostral de egressos, 18% de população negra. É muito pouco, quando a gente para pensar que mais da metade da população negra no Brasil, a população negra é mais da metade, assim. Então, enfim. E aí, a gente chega um pouco nesse debate de, depois que a gente olhou para todo esse panorama de conquistas institucionais ao longo dos anos 2000 e de retrocessos que a gente viveu de 2016 para cá, e todo mundo sabe do que eu estou falando, é importante a gente se perguntar, essa conquista institucional, ela é material? E é nisso que hoje o movimento estudantil e negro se debruça, na dimensão do acesso à graduação e da pós. Um grande luta, um grande debate em torno das fraudes e do uso indevido de cotas, e também disputas em torno do mérito, enquanto um conceito universitário arraigado, difícil de problematizar, e também das etapas eliminatórias como mecanismo de racismo institucional. O que eu estou querendo dizer com isso? É, por exemplo, as universidades ou os programas de pós-graduação que na reserva de vagas colocam nota mínima e que na prática garantem que pessoas negras não entrem. No âmbito das políticas de permanência, é importante, então, a gente dizer de algumas coisas, assim, para pensar a situação dos nossos cursos, das nossas universidades. Tem políticas de ações afirmativas para a permanência de pessoas negras? Então, centros de convivência negra, coletivos, escuta acadêmica que faça esse debate e tantos outros mecanismos que precisam existir dentro da universidade para que ela seja menos violenta com os estudantes negros que tão recentemente entraram na sua história. Outra pergunta. A assistência estudantil com viés de ação afirmativa? E por que dizer disso, Nós sabemos, a assistência estudantil nas universidades
Públicas Federais é regida pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é um recurso que precisa ser cada vez mais ampliado, especialmente nesse momento de ensino remoto, mas que não necessariamente tem esse recorte. É possível discutir assistência sem discutir a ação afirmativa, e ela não vai ter essa dimensão antirracista se a gente, inclusive, faz um debate assistencialista que não é de direitos de seguridade social. Por último, então, na dimensão da permanência, quer dizer, o regime acadêmico e as normas de graduação, eles compreendem as diferenças? Porque uma universidade que segue se regulamentando da mesma forma como ela faz há 100 anos, e nesses 100 anos a maioria era branca, da elite das suas cidades, essas normas provavelmente vão expulsar as pessoas negras desse espaço, justamente porque não compreende a realidade de uma mãe estudante, não compreende a realidade de quem se desloca 2, 3 horas por dia para chegar na faculdade, não compreende os inúmeros atravessamentos e que nesse momento de ensino remoto todos nós sabemos muito bem quem está ficando para trás. E aí, a gente chega um pouco nessa disputa em torno, vou falar mais diretamente, desse debate de fraudes e uso indevido de cotas. As cotas funcionam? Sim, a Rosane já mostrou para nós que funcionam. Elas já conseguiram fazer uma coisa que em 100 anos de universidade nunca aconteceu. Mas aí, nós, como inclusive da área da saúde, né, que estamos acostumados a fazer política pública enquanto acompanha ela com controle social e participação popular, precisamos ter o mesmo pensamento no âmbito das políticas educacionais. Então, assim, funciona? Funciona. Está funcionando tão bem quanto poderia? Aí que entra a questão. E qual que vai ser a solução para isso? Se tem pessoas fazendo uso indevido das cotas? Controle social. O que é controle social? É ter participação dos movimentos sociais, da comunidade, para verificar se a política está sendo implementada corretamente. E um dos maiores exemplos, tá? Não dá tempo de entrar no debate de como funcionam as bancas de heteroidentificação, mas das consensos nacionais que tem a respeito é essa ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi justamente o julgamento no STF da constitucionalidade da reserva de vagas na UNB, e que também já disse naquela época, em 2012, dos procedimentos de heteroidentificação. Alguns princípios que norteiam para a gente entender melhor como é que isso funciona. Um deles é que a heteroidentificação, né, ou seja, ela vai ser posterior à autodeclaração, e a gente acabou de falar da importância histórica de reivindicar a autodeclaração. O julgamento ele tem que ser realizado por fenótipo e não por ascendência, e fica muito fácil de entender isso quando a gente pensa que o racismo no Brasil é baseado na marca. Meu avô, por exemplo, literalmente era branco, mas isso nunca fez com que nenhuma pessoa na rua me identificasse como branco. Então, assim, o racismo ele opera pela leitura social das características fenotípicas. E é também assim que os procedimentos de heteroidentificação vão trabalhar. E por último, né, um outro conceito aí que embasa boa parte das bancas que existem é o comitê ser composto tomando em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual, de gênero, e ter mandatos curtos. É controle social. Todo mundo sabe fazer leitura social do fenótipo, inclusive pessoas brancas, porque se não soubessem, ninguém ia sofrer racismo, não é mesmo? Então, assim, isso é um pouco de como funciona esse debate. A gente pode entrar depois nele na discussão, que não vai dar tempo. E aí, finalmente, que eu estou, acho que, fritando a cabeça de vocês com um monte de informação, eu queria trazer últimas questões para falar do meu dia a dia e das minhas experiências coletivas com o Geni, com o Negrex, no curso, né, que eu entrei em 2017 e faço até hoje. É possível uma educação médica antirracista? Isso vai passar por, primeiro, responder se fazer algumas perguntas. E aí, deixa aí uma variação dessa frase famosa na militância, que é: quem se movimenta sente as correntes que os prendem. As pessoas negras que estão em movimento nas suas universidades sentem as barreiras que estão colocadas para nós, mesmo que elas, às vezes, pareçam invisíveis. E daí, por exemplo, o meu corpo não é médico e a catraca sabe muito bem disso, porque nenhum dos colegas brancos é barrado na catraca ao entrar na faculdade ou no hospital, mas eu sou, e os meus colegas também. Né? Eu não me visto como médico e o hospital se incomoda. Então, inúmeras aulas, quando a gente vai falar de etiqueta médica, seja lá o que isso significa e o que é parecer com médico, é muito comum que os olhares, que as repreensões se direcionam exatamente para os corpos que nunca tiveram aqui na universidade. No limite, o que dá vontade de responder é que não tem como eu virar um médico branco se é essa a sua expectativa. Bom, o sucesso médico, ele é branco ou embranquecedor, nos termos da norma como está dada, sabe? Isso é uma angústia que cada pessoa negra lida ao passar pela graduação, que é viver num espaço majoritariamente branco,
num país que é racista e tem uma ideologia forte para dizer que não é. Bom, e por último, né, a instituição que eu estudo quer me expulsar. A gente não estava agora há pouco falando da necessidade de política de permanência? Que se a gente simplesmente permite a entrada de pessoas negras via ações afirmativas, sem modificar como que a universidade funciona, essas pessoas vão ser impelidas a sair, de uma maneira ou de outra, né? E aí a gente entra, achei um dado interessante também da demografia médica, que também na parte dos egressos, tá? Então, esse grupo aí que formou em 2014 e 2015, 85,5% disse ter vivenciado ou assistido no curso alguma conduta ética que julgou inadequada. Aí, o top 3 dessas condutas inadequadas foi nas relações com pacientes em ambulatório, nas relações de médicos com colegas, equipe e corpo administrativo e nas relações, né, do serviço ou dos profissionais da saúde com os familiares. Se quase a maioria dos estudantes de medicina vivenciou uma experiência antiética, imagina os estudantes negros e quando a gente faz um recorte racial em cima de tudo isso. E né, isso aconteceu comigo, por exemplo, né? O paciente falou que gosta de ser atendido por médicos assim, clarinho, estava eu e um colega branco do lado, eu não soube o que dizer, ficou por isso mesmo, o professor não sabia lidar, e aí fica a pergunta, né? Como é que age o professor médico diante da violência sofrida pelo estudante? Não sabe dar resposta hoje por hoje. Outra pressão, né, que é a questão do mérito e da necessidade de dar conta de tudo, assim. Então, o estudante negro tem que estudar mais para buscar ter um tratamento igual, estudar mais para cumprir o papel social que também é esperado de nós e trabalhar mais para permanecer e também para transformar aquele espaço. No fim das contas, o que a gente tem com esse pacote é uma romantização da resiliência. Quantos de nós não gostariam apenas de fazer um curso tranquilos como os demais colegas, assim, né? E por último, já que a gente discute muito avaliação na ABEM, né? É importante pensar que a avaliação de profissionalismo ela pode ter cor e que a nota mais baixa normalmente é preta. Então, assim, no seu dia a dia de atuação, você está avaliando os seus estudantes igualmente? Ou melhor, você está reconhecendo as diferenças que atravessam o corpo desses estudantes para conseguir promover justiça social também no processo de educação? Enfim, quando a gente olha para as nossas DCNs de 2014, as de 2001 não tinha nada falando sobre esse debate aqui de hoje, mas as de 2014 traz, só nós e a saúde coletiva e a TO que tem isso nas DCNs, mas enfim, né, o compromisso com a discussão étnico-racial, com acesso universal, com o debate de equidade, que eu nem preciso entrar aqui, e especialmente tá lá também nas DCNs dizer da educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena. Quantos de nós, de fato, vivencia isso aqui que está no texto nas nossas faculdades? E aí, fica mais perguntas para a gente se provocar. Então, os currículos cumprem as DCNs? As ementas e o dia a dia da aula praticam a educação das relações étnico-raciais e da história da cultura afro-brasileira e indígena? Tem formação continuada antirracista para os professores, para os técnicos e para os terceirizados? E há incentivo a atividades extracurriculares que promovem a equidade? Enfim, né? Também já foi muito mencionada a famosíssima política nacional e também aqui a portaria 344, né, que obriga o preenchimento do quesito raça-cor, e ainda falando, né, dessa materialização que precisa acontecer das conquistas institucionais, a gente entra no âmbito da pesquisa socialmente referenciada. E hoje, quem que debate raça e saúde na medicina? As outras mesas do COBEM têm tantas pessoas negras como tem nessa aqui? Quem que pesquisa raça, racismo e educação médica? A resolução do CNS, que obriga, né, o quesito raça-cor na pesquisa em humanos, é feita? Esse dado está sendo utilizado? E no nosso dia a dia, você estudante, você professor, preenche a raça-cor de todos os seus pacientes? Porque se você não preenche, foi mal, a sua consulta não é humanizada. Enfim, eu já falei demais, mas eu não poderia terminar de outra forma. Hoje, que a gente completa 944 dias, é necessário repetir a pergunta, né? Quem mandou matar? Por quê? Tá ali no fundo, tá aqui no adesivo do peito e tá também na nossa voz e vai seguir estando, né? Marielle presente. Muito obrigado, gente. Marquinhos, obrigado. Uma fala emocionante, uma fala fantástica.
nos trouxe a reflexão. Você ter aluno, você vivenciar o dia a dia do aluno, por mais que nós temos passado, já fomos alunos, é claro, cada vez mais enriquecedor. Então, obrigado. Realmente uma mesa que vai ficar, acho que podemos colocar uma mesa histórica. Há muito tempo que a gente não se emociona, mesmo com tantas falas potentes, falas poderosas. Então, vamos ter mais um minutinho aí da gota de cultura e depois a gente vai entrar no debate. Peço para que a nossa plateia virtual envie as questões para o nosso chat, para que eu possa reenviar aos professores. Tá ok? Vamos lá, Logan. E então, que quereis? Vladimir Mayakovsky. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Então, agora a gente tem um tempo para poder debater, para poder conversar sobre todas as ideias que foram colocadas nesse nosso tempo aqui juntos. Então, vamos ver se tem alguma pergunta. Aqui no chat, muitos parabenizando a fala de vocês, parabenizando a mesa. E alguma pergunta? Plateia, por favor, coloquem aqui no chat. A Brenda colocou aqui que a DENEM tem debatido racismo com estudantes de medicina ao redor do mundo. E uma questão aqui, Marcos, que o Itamar Tatuí Sardinha Pinto coloca: sua expectativa e suas propostas para a comissão permanente de enfrentamento do racismo na Faculdade de Medicina do FMG. Beleza. Ó, vem aí gente da minha faculdade perguntar, que bom, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade de perguntar para essas duas mulheres históricas que estão aqui, que é Rosane e Monique, tá bom? Acho que a minha expectativa é um pouco de seguir esse trabalho. As ações afirmativas têm dessa dimensão, inclusive, né? A gente provoca a instituição para produzir novas questões, isso traz novos debates, a instituição não sabe da resposta, tem que inventar,
e fica nesse jogo. No fim das contas, é esse o nosso objetivo mesmo, é que a universidade seja uma outra coisa de como ela foi no século XX, porque o legado que essa universidade lá do início do século XX tem para deixar é a eugenia. O legado que a gente quer, para que essa universidade das ações afirmativas, né, essa universidade com pretensão de ser popular, deixe, é justamente isso, um conhecimento forte para a população brasileira, uma construção do SUS e, principalmente, né, um combate a essas desigualdades. Então, acho que é um pouco isso, né? Igual a Monique falou, assim, né? As disciplinas de saúde da população negra têm sido uma estratégia para suscitar esse debate nas nossas universidades, onde ele não existe, né? Para provocar, mas que não vai acabar aí, né? O ideal é que, de fato, todo mundo esteja discutindo isso, e acho que esses modelos de comissão podem também cumprir esse papel, né? Foi a criação desse tipo de comissão aqui na UFMG que permitiu que a matrícula mudasse, que a heteroidentificação existisse, que nesse momento da pandemia as políticas de assistência estudantil tivessem viés de ações afirmativas. Então, assim, eu espero que isso também se reverbere no contexto da nossa faculdade, no caso lá da UFMG, né? Que a medicina também consiga reverter isso que Rosane mostrou para nós, que apesar de estar melhorando, de estarmos incluindo, está muito aquém do que poderia ser, principalmente quando compara com o resto da universidade. Enfim, a minha expectativa é um pouco essa. Já queria aproveitar e deixar convites aí, gente, né? Se fez sentido esse debate aqui para vocês, acompanhem a DENEM aí nas redes sociais, né? DENEM-BR no Instagram. Qualquer coisa pode chamar nós, meu privado também está disponível. E é isso, bora para o debate. O Adriano Barros de Almeida coloca para a Monique, queria que a Monique falasse um pouco mais sobre a questão da saúde da população negra em neonatologia. Ele é um professor da Unirio de neonatologia. E gostaria de saber mais um pouco. Olha, eu acho que eu vou passar essa bola para a neonato aqui do grupo. Verdade. Porque, assim, a gente é neonato, tipo, raiz, e que eu acho que poderia trazer essa última reportagem do momento com mais qualidade para a gente divide aqui, né, Rosane? Eu acho que talvez ele tenha sido tocado porque eu toquei na área que ele atua. Então, é totalmente pertinente o aprofundamento que ele deseja, mas eu faço questão que a Rosane fale, porque é alguém que vive isso, né? Eu acho que vai ser muito mais rico. Pode ser, Rô? Claro, claro. Lino, é Adriano de quê? Adriano Barros de Almeida. Eu acho que é um colega que trabalhou com a gente lá no Núcleo Perinatal e que agora está na Unirio, né? no Gafré, talvez seja ele. Foi publicado um artigo há alguns meses atrás, mostrando um estudo que revelava que bebês, né? Na verdade, ele pegava lactentes pequenos, né? Bebês recém-nascidos até uma certa fase da lactância, tinham mais chance de viver quando eles eram tratados por médicos negros. O que eu achei muito interessante desse artigo é que, assim, ele é um artigo que aponta um fato. Ele não é um artigo provocador, um artigo disparador. Ele não traçou razões. O próprio corpo do artigo coloca isso. Destrinchar por que isso acontece fica para um outro estudo. Ele demonstrou, isso acontece. A gente pegou esse tanto de bebês e fomos acompanhando e a gente observou uma mortalidade menor nos bebês negros quando eles eram acompanhados por médicos negros. A gente pode tirar várias conclusões daí, né? Ou pode fazer várias inferências. A gente vai ter que fazer outros estudos para ver se alguma delas se prova real. Isso acontece porque esses médicos eles se conectam mais com essas famílias, ou o contrário, essas famílias se conectam mais com esses médicos. Então,
às vezes, o grau de informação que você tem é maior, é mais profundo, porque essa família tem mais confiança em que você não vá subestimar a informação que ela passa, a sua atitude vai ser menos paternalista, o vínculo que se estabelece em várias coisas. Esses médicos têm menos uma crença de que pessoas negras são mais fortes, mais resistentes à dor, sejam elas mulheres que estão indo parir, sejam elas crianças recém-nascidos, etc. Né? A gente tem, em geral, um conceito errado, não é nenhuma crença, né, em relação à incapacidade do recém-nascido sentir dor. Né? Quando eu comecei a estudar neonatologia, lá no início dos anos 90, muito se falava que os recém-nascidos não sentiam tanta dor, porque, enfim, pela imaturidade neurológica, etc. Hoje em dia, isso já está provado que não é verdade, não é? Mas alguns conceitos ficam cristalizados. Será que isso tem um impacto sobre essa assistência? Enfim, então eu acho que tem muita coisa que o estudo mostra, aponta, muitas coisas para as quais o estudo aponta, mas eu acho que o principal, esse estudo e um outro estudo que a Academia Americana de Pediatria publicou há um tempo atrás, que foi um estudo, na verdade, um artigo grande, falando que o racismo era um determinante de saúde para as crianças negras, e para a saúde física Sim. e para a saúde mental. E, assim, isso é uma coisa que qualquer um que lide com criança negra tem condição de saber. Um professor, não é uma mãe, não é nem preciso você ser um profissional de saúde, mas às vezes a gente precisa, infelizmente, de que venha um órgão como a Academia Americana de Pediatria e coloque isso ali na academia, na formalidade, para que isso tenha um tom de... Parece ter gera evidência, né? Grau de evidência A, porque enquanto somos nós, médicos negros, ou nós, mulheres negras, né? Nós, mães negras, dizendo isso, parece que é mimimi, né? Essa palavra que eu odeio, mas fica aparecendo o tempo todo que é mimimi. Quando alguém faz um estudo e coloca ali na Academia Americana de Pediatria, isso ganha um outro escopo e parece que as pessoas... isso ganha relevância. Uma outra coisa que eu queria colocar aí, saiu um outro artigo agora, não sei se foi no New England, qual foi, eu não vou lembrar agora o título, talvez a Monique tenha visto, não sei se o Marcos viu, uma médica, e eu não sei nem se ela é negra, engraçado, que ela falava, o título falava como o racismo tinha impactado no seu ensino, no seu aprendizado da medicina. E ela usava como mote central que era o estudo da doença de Lyme. Ela falava assim, a doença de Lyme é muito mais prevalente nos Estados Unidos do que no Brasil, e ela falava, toda a aula em que a gente estuda doença de Lyme, ela acontece em todas as escolas de medicina dos Estados Unidos mais ou menos da mesma maneira. E se mostra a lesão de pele típica da doença de Lyme. E, geralmente, os slides são sempre os mesmos. E aí, um dia, alguém levantou o dedo e perguntou, mas como é que essa lesão se manifesta numa pele, né, brown, né, numa pele marrom, numa pele não branca? E o professor ficou parado, ele nunca se fez essa pergunta, ele nunca pensou sobre isso. E aí, a partir desse fato, ela foi estudar sobre a doença de Lyme e foi ver que a doença de Lyme geralmente gerava casos mais graves justamente na população, nos latinos, nos negros, em que geralmente o diagnóstico demorava mais a ser feito.
provavelmente o diagnóstico demorava mais a ser feito, porque, assim como ela, a maioria dos estudantes não aprendia a reconhecer a lesão característica da doença de Lyme na pele não branca. Então, essas, além de todos os outros condicionantes, né, de acesso ao sistema de saúde. Então, eu acho que é importante a gente ter essa... Eu sou uma pessoa amante das ciências sociais, eu adoro... queria ter feito história se não fizesse medicina, mas nem todo mundo tem essa visão. Então, eu acho que mesmo para as pessoas, para os, vamos dizer assim, os puristas da biologia, eu acho que é importante a gente mostrar que raça e racismo são determinantes de saúde, são fatores que interferem na nossa prática, no nosso lidar com o paciente. Não é? É quando você ignora coisas como as condições de saúde daquela pessoa e também como a sua pele, por exemplo, reage a diferentes fatores. Eu quis colocar esses 3 estudos para a gente também olhar sobre essa perspectiva. Ótimo. Obrigado. Agora uma pergunta para a mesa, uma pergunta à professora Denise Erdi. Seria a educação interprofissional um caminho de aproximação da formação de profissionais de saúde mais competentes, considerando a maior presença da população negra em outros cursos da saúde? Rosane? Eu passo... assim, eu fiz medicina de família, né, que é uma residência que essencialmente trabalho em equipe, então, ainda que a gente não tenha uma formação multiprofissional, a gente tem, eu acho que eu tenho o privilégio de discutir em equipe e fazer parte dessa discussão de equipe, a gente ter outros profissionais. Claro que os rounds em hospitais e tudo mais, eventualmente você tem a presença de uma chefia, você não tem todo o corpo ali, como é na medicina de família. A gente, quando está na equipe, está todo mundo, técnicos, agente comunitário de saúde. E aí, eu acho que, sim, a multiprofissionalidade dentro da formação, ela vai permitir uma diversidade do ponto de vista de formação, sim. Eu acho que isso é importante, porque a diversidade, ela aponta, o caminho da diversidade é sempre progressivo, né? Em tudo. Empresas que trabalham com políticas afirmativas, por exemplo, é sabido que elas, por exemplo, lucram muito mais por conta da diversidade. Agora, eu acho que não é só a possibilidade da diversidade, eu acho que não é tanto do ponto de vista racial quanto do ponto de vista profissional. Eu acho que é poder tocar nesse assunto, é reconhecer esse assunto. Porque eu posso ter várias pessoas negras, nós poderíamos ser várias pessoas negras e estarmos aqui discutindo qualquer outra coisa, que também não tem nenhum problema, a gente pode discutir o que a gente quiser. Nem tudo que a gente precisa discutir vai estar racializado, mas eu acho que assim, eu me coloco num lugar que eu ainda não tenho esse privilégio. Eu gostaria que Maria Luanda, no futuro, ela pudesse, sei lá, estar fazendo outra coisa, qualquer outra coisa, que não necessariamente lutando contra o racismo. Então, eu penso, né? Eu não sei o que os colegas pensam sobre isso. Eu acho que a diversidade, a pluralidade, ela é relevante, ela é importante, mas ela não é determinante dessa progressão, da ênfase desse sucesso, desse progresso nesse sentido, porque é preciso que a gente tire a trave do nosso olho. É até uma passagem bíblica isso. Mas é importante que a gente pare para olhar mesmo, que a gente se permita enxergar e olhar, inclusive, para as nossas próprias chagas, assim, né? Quantas vezes eu já fui racista, quantas vezes... E sim, não é orgulho você dizer que é racista, mas é a partir disso você reconhecer novos caminhos, novos processos. Quantas vezes eu disse que estava perguntando mais para aquele aluno porque eu queria o melhor dele, mas, na verdade, era uma prova de fogo. Não era uma vontade de explorar da melhor maneira. E aí
o Marcos trouxe perfeito isso, né? Uma romantização da resiliência. Nossa, tá vendo como você consegue chegar aqui 7 horas da manhã? Basta você querer. Sabe lá que horas essa pessoa teve que acordar ou andar para pegar um ônibus, porque naquele horário não tinha ônibus na casa dele para poder conseguir chegar na faculdade? E eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu saí da UERJ 8 horas da noite, porque se eu saísse 4 horas da tarde, que é o horário que a aula acaba, eu só chegaria às 7h30, 8 horas. Porque é 3 horas de trajeto, de trânsito e tudo mais. E no dia seguinte não interessa, você tem que estar aqui 15 para as 8, 15 para as 7, sabe lá como. E se você não chegar, a porta vai estar fechada. E, nossa, viu como é que você consegue? Tipo assim, não é uma coisa que a gente deveria valorizar, né? A gente deveria, muito pelo contrário, avaliar as diferenças e, a partir disso, a gente conseguir avançar. Então, a minha suspeita é que é importante, é um passo, é uma possibilidade de novos olhares, mas seria relevante que a gente enxergue o racismo, a questão racial, antes de mais nada, e colocar ela na centralidade da nossa formação, do nosso processo formativo, para que aí sim a gente alcance o que a gente deseja. Passo para o professor. Interessantes para a mesa, também para os professores, né? Enquanto professores, vocês têm enfrentado alguma resistência de colegas no que diz respeito à discussão aqui permeada, sobretudo negando o racismo? Deixa eu falar só assim brevemente. Se eu for pensar na turma da minha geração, existe uma grande resistência. Quando eu falo, eu acho que, eu tinha esquecido de dizer isso, se a gente tinha alguma dúvida de que o racismo é estrutural, eu acho que o fato de eu ter 31 anos quase de formada e participar de um coletivo de negros e negras na medicina, que foi fundado em 2015 e foi o primeiro coletivo de negros e negras na medicina, eu acho que já fala muito, né? A gente era aves raras, né? Então, nós não é que a gente não sofresse racismo ou que a gente não vivesse numa sociedade racializada. É claro que vivíamos, mas a gente estava em pleno mito da democracia, ainda estamos, né? Em plena vigência do mito da democracia racial, então era naturalizado o fato de que lá fora, né, fora da turma, a gente tinha uma sociedade que não devia ter uma composição tão diferente do que a gente tem agora, de ter 52%, 55% de negros na sociedade, mas todo mundo achava muito normal que tivessem só 3 negros numa turma de 135 pessoas, né? Inclusive, talvez nós também achássemos, não normal, mas assim, meio que alguma coisa contra a qual nós não sabíamos muito como fazer, como agir para mudar. Então, eu acho que os professores... A medicina é um lugar em que se tem muita resistência. Nós somos uma classe conservadora e elitista. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. E que tem muita dificuldade a discutir algumas questões, as questões, né, os grandes transformadores, vamos dizer assim, entre eles o racismo. Então, quando eu falo que faço parte do coletivo de negros e negras na medicina, as pessoas quase perguntam, mas como assim? Você sofreu racismo alguma vez? Etc. Eu acho que quando você tem sempre que provar, aquela coisa do twice as better, né? Como no inglês, você tem que ser 2 vezes tão bom, né? Para provar que você tem o direito de estar naquele lugar, sim, isso tem um custo mental imenso. E foi uma coisa que o Marcos não citou, com certeza não porque por falta de tempo, eu tenho certeza, é o grau de adoecimento mental dos estudantes de medicina, não é? Se nós médicos adoecemos mentalmente, ponto, independente do nosso gênero ou raça, os médicos e médicas negras adoecem mais. Os estudantes de medicina, negros e negras,
vivem num ambiente que eles é hostil. O tempo todo parece estar querendo dizer que aquele lugar não te pertence. Eu vou encerrar assim, bem rapidamente. Clementino Júnior, que é o filho da Chica Xavier, é um cineasta, ele fez um documentário sobre o coletivo Negrex chamado Anamnese. E, enfim, vocês vão ver lá a Monique, vocês vão ver lá um monte de gente do Negrex, basicamente, eu acho que todo mundo ali era do Negrex Rio, porque, enfim, ele vive no Rio. Tem uma fala que me marca, eu reconheço a voz, mas não sei de quem é, e que ela relata que ela, enfim, levava 2 horas para chegar na escola, estava sempre cansada, chegava em casa, como é que ia estudar, porque já tinha levado 2h30 para voltar, se sentia, olhava em volta e não se via, né? Só quem parecia com ela era a pessoa da limpeza, no máximo uma técnica de enfermagem, e que ela chegou a pensar em desistir porque ela chegou chorando para a mãe falando: eu sinto que ali não é o meu lugar. Toda vez que eu ouço esse trecho, eu choro. Sabe por quê? Porque eu nunca tive dúvida de que a medicina era o meu lugar. E aí eu vejo o meu grau de privilégio, de sorte, etc., porque assim, eu vim da classe média, meu pai era economista, a minha mãe era dona de casa, e sempre disseram para a gente, mas isso é uma raridade. Normalmente as famílias negras elas vivem uma situação de menos-valia, em que você é sempre mostrado que aquele não é o seu lugar de pertencimento, que você não pode chegar ali. E isso se transfere, não tem como não se transferir. Ou melhor, ter como, mas é muito difícil, é uma excepcionalidade que alguém consiga quebrar esse ciclo. E o custo mental que isso tem, e você pensar que você tem que trabalhar, que você tem que produzir, que você tem que ser bom, que você tem que ser empático, e que você tem que saber a técnica cirúrgica. Tudo isso contra, né? Enfim. Minha gente, é uma pena, mas nós vamos ter que encerrar. Muito obrigado, Rosane. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado, Marquinhos. Foi uma tarde excelente. Muito obrigado, plateia. Me desculpe, plateia, que enviaram muitas perguntas. Nosso bate-papo ele está recheado de perguntas interessantes e recheado de elogios. Parabéns a todos vocês. E muito obrigado. Muito obrigado à equipe que nos ajudou aqui na parte logística também. Um grande abraço e um ótimo Coben a todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Tchau, minha gente. Tchau.